Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Frederico Crepe, eu sou professor de filosofia do ensino médio, eu sou mestre em filosofia pela UFJF e eu produzo algum conteúdo sobre filosofia, política e outras coisas no Twitter e no YouTube especialmente. Agora eu vou passar a contribuir com o pessoal do Disparada numa coluna semanal para a gente tratar também desses assuntos e aí eu espero que vocês gostem, né? Essa semana tem uma votação muito crucial para o governo Lula, né? A votação do tal do novo arcabouço fiscal. Ele foi proposto pelo governo em março, né? Ele teve um regime de urgência aprovado agora na última semana e segue para aprovação do Congresso agora. Eu estou gravando esse vídeo antes da votação. Pelo que foi votado do regime de urgência da proposta, que é quando ela pula etapas na sua tramitação, o governo vai ter uma maioria bastante sólida para aprovar o projeto, né? E na votação de urgência, por exemplo, mais de 360 deputados votaram a favor. O que chama a atenção em relação ao que está sendo discutido nisso é que a esquerda simplesmente sumiu do debate. Tirando alguns parlamentares isolados do PSOL e alguns influenciadores mais radicais, não tem ninguém falando ou fazendo uma análise crítica do projeto, discutindo seus impactos e sugerindo mudanças, né? Vendo isso, a gente não pode deixar de comentar. O que está acontecendo? Primeiramente, né, a gente precisa entender duas coisas centrais. O que é política fiscal e o que era o teto de gastos, né? A política fiscal é todo aquele conjunto de regras e dispositivos legais de um Estado que ordena os gastos públicos. Eles dizem respeito à forma que um governo pode ou não gastar os recursos do Estado. O teto de gastos era uma regra de política fiscal que congelava por 20 anos o gasto primário do Brasil desde 2017. O que isso quer dizer? O gasto primário é todo aquele gasto de um Estado descontando o que o Estado gasta com a dívida pública. É o que o Estado gasta com saúde, educação, segurança, funcionalismo, aposentadoria e por aí vai. Resumindo, com o teto de gastos, tudo que o Estado gastava somado, excluído o que gastava com a dívida pública, tinha um limite de crescimento. Só poderia crescer no todo de acordo com a inflação do ano anterior. O teto de gastos, na prática, ele foi extinguido pela PEC da transição, aprovada no fim do ano passado. A PEC permitiu ao governo gastar aí por volta de 170 bilhões para recompor o orçamento em alguns setores e aumentar o Bolsa Família já para 2023 no valor de R$ 600. Na mesma PEC, foi demandada então ao futuro governo Lula a criação de uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos até agosto de 2023. O governo, para tentar mostrar ao mercado que é de confiança, ele adiantou essa discussão e apresentou em março o chamado novo arcabouço fiscal. A regra que vai substituir o teto de gastos implementado pelo Temer. Esse novo arcabouço ele cria regras e funciona da seguinte forma: o governo só vai poder gastar 70% do aumento da arrecadação em relação ao ano anterior. Além disso, esse gasto não pode ultrapassar 2,5% do orçamento da arrecadação. Ou seja, se o governo aumentar a arrecadação em 100 bilhões de reais de um ano para o outro, ele só vai poder aumentar os gastos em 70 bilhões. Isso se esses 70 bilhões estiverem dentro do limite de 2,5%. Se estiverem acima, o governo não pode gastar. O governo criou uma faixa que vai de 0,6% a 2,5% acima da inflação para aumentar os gastos ano a ano, dependendo da arrecadação. É possível um gasto acima da faixa de 2,5%? É possível. O governo também vai estabelecer uma meta de superávit primário, que é a diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada, descontada a inflação. E aí essa meta ela vai ter uma faixa de 0,25 para baixo ou para cima. E se essa faixa superior for superada, o governo pode gastar o que superou da arrecadação em relação a essa faixa. E quando essa meta de superávit ela não é batida, aí o governo ele diminui esse percentual de 70% para 50% em relação ao aumento da arrecadação. E quando não há aumento na arrecadação, o governo fica preso naquele limite mínimo de 0,6%. Na proposta que foi apresentada pelo relator do projeto na Câmara, também há a previsão de congelamento de reajuste dos servidores e suspensão dos concursos públicos caso o governo não cumpra a meta por 2 anos seguidos. O relator do projeto também colocou o Fundeb na proposta, o Fundo de Financiamento da Educação Básica, que é super importante para o financiamento da educação no Brasil, que até o Temer tinha deixado de fora do teto. E aqui eu não vou ampliar muitos detalhes para falar muito do projeto. No meu canal mesmo eu fiz um vídeo detalhando a proposta original do arcabouço e um explicando as suas consequências. Eu vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram aprofundar os detalhes. Aqui eu vou fazer um comentário breve sobre o assunto, especialmente sobre um tema específico. Cadê a esquerda? Na época do teto de gastos do Temer,
A esquerda se mobilizou para tentar impedir a aprovação. No dia da votação da Câmara, entidades de esquerda chamaram a grande mobilização em Brasília para tentar impedir que o teto de gastos fosse aprovado. Milhares de pessoas estiveram em Brasília e entraram em confronto com a polícia do Distrito Federal, que reprimiu sem dó as manifestações. Na época, a esquerda chamava a PEC do teto de PEC do fim do mundo. Falavam que o projeto ia destruir o serviço público brasileiro, ia destruir a educação, a saúde, a segurança e várias outras áreas essenciais do governo. De fato, houve uma redução da participação do Estado em todas essas áreas depois que a PEC foi aprovada. Só que também não foi o fim do mundo, porque também o teto de gasto ele foi furado várias vezes pelo governo e ele não foi cumprido na prática. Até porque a forma como ele foi concebido tornava quase impossível seu cumprimento. Agora, olha que coisa curiosa. O governo Lula está propondo algo muito semelhante ao teto de gasto. De uma forma, vamos dizer assim, técnica. A proposta do novo arcabouço fiscal é um teto de gastos. A diferença é que ela flexibiliza em alguns pontos e permite o Estado gastar um pouco mais, e na minha opinião a mixaria, na verdade, a mais do que a inflação em tempos de crise. E aí vamos entender um pouco mais a lógica por trás dessa proposta, a filosofia por trás dessa proposta. Existe uma tese que ganhou bastante destaque a partir dos anos 90 que se chama austeridade expansionista ou contracionismo expansionista. A ideia base é a seguinte: as contas do governo devem funcionar como se fosse uma família ou uma empresa. O governo bem administrado ele precisa gastar menos do que ele arrecada. Em uma lógica quase que empresarial, a ideia é que o Estado tem que dar lucro. Por quê? Na lógica dessas pessoas, o governo gastando menos do que ele arrecada dá uma mensagem para os investidores de que um governo tem as contas em dia e que ele vai honrar com seus compromissos, garantindo o aumento dos investimentos. Mas o que eles não te contam? O que eles chamam de investidor aqui não é um empresário que vai abrir uma indústria ou vai fazer uma grande obra no Brasil em troca de lucro para o seu negócio. É o cara que vem aqui botar dinheiro na dívida pública brasileira e espera lucrar muito com isso. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, então botar o dinheiro aqui dá para render um bom negócio. E quem defende essa ideia que eu falo aqui usa muito o termo confiança para se referir aos investidores, mas o que é isso? É um termo quase mágico que dá a impressão de que um governo com as contas ajustadas ele vai criar um ambiente de negócios positivo como se fosse um passe de mágica. O Paul Krugman, um economista americano famoso, ele chama isso de fada da confiança, mostrando as dificuldades desse raciocínio. Na prática, não é muito explicado esse processo, e não é explicado pelo simples motivo de que a explicação desse processo reduziria muito a sua aceitação na sociedade. É muito cômodo comparar o orçamento de um governo com o orçamento doméstico, que todo mundo sente na pele todo dia quando vai ao mercado, por exemplo, comprar alguma coisa e precisa economizar para poder fechar o mês. Essa linguagem é facilmente entendida, só que ela está errada. A preocupação dos investidores, na verdade, é com o dinheiro que eles vão receber dos títulos da dívida pública que eles compram do governo. E uma segunda preocupação, dessa vez do chamado mercado, é de que o governo não ocupe muito espaço na economia provendo serviços básicos para que a iniciativa privada possa ocupar esses espaços. A saúde privada ela ganha muito dinheiro com a saúde pública subfinanciada, a educação privada ganha muito dinheiro com a educação pública subfinanciada, os bancos privados podem ganhar muito dinheiro com a aposentadoria privada se a aposentadoria pública receber pouco dinheiro e por aí vai. Por isso essa pressão constante em querer que o Estado sempre corte gastos, que é para poder abrir espaço para a iniciativa privada abocanhar um pedaço desses setores onde ela espera lucrar. Na verdade, o jogo é esse e ninguém te conta isso. Essa é a filosofia por trás de todas as propostas de austeridade fiscal, de corte de gastos, de limite de gastos. É a filosofia por trás do teto de gastos do Temer e por trás do arcabouço fiscal do Haddad. E aí eu questiono, a esquerda se mobilizou contra o teto do Temer chamando de PEC do fim do mundo, onde era um cenário de apocalipse caso o teto fosse instituído. Cadê a esquerda agora? Ela está no calabouço do Haddad. Alguns setores bem minoritários da esquerda brasileira, como alguns comunistas, estão chamando o projeto do governo de calabouço fiscal. É um termo bem engraçado, inclusive, mas ele aponta uma coisa interessante. A esquerda brasileira está totalmente amarrada ao PT, ela está presa e ela não se desvencilha mais disso. Quando o PT foi para a oposição depois do impeachment da Dilma, houve um processo de radicalização razoável no discurso do partido. As forças de esquerda que faziam oposição aos governos do PT, especialmente o PSOL, ficavam isoladas na maior parte do tempo quando o PT estava no governo. No geral, eram grupos minoritários e pequenos que elegiam poucos deputados e que mantinham uma retórica mais à esquerda na política, ocupando um espaço de crítica à esquerda aos recuos do lulismo. Essa dinâmica era curiosa, inclusive, porque o PSOL era uma espécie de PT raiz que não se vendeu e tudo mais. Só que era uma dinâmica interessante, onde o PSOL ganhava voto no legislativo, mas não ganhava no executivo de nenhuma forma. A única votação
votação expressiva do PSOL para presidente foi em 2006 com a Heloísa Helena, que ficou em terceiro lugar e teve quase 7% dos votos. Depois, a melhor votação do partido em uma eleição presidencial foi em 2014, com a Luciana Genro, que teve 1,5%. E por que isso acontecia? O eleitorado de esquerda ele votava no PSOL para deputado por ter esse reconhecimento de que mantinha um purismo de esquerda, mas ao mesmo tempo rejeitava isso no executivo. Enquanto votava no purismo de esquerda para o legislativo, votava no pragmatismo excessivo para o executivo. Quando o PT sai do governo em 2016 e da forma que ele saiu, essa dinâmica mudou completamente. Agora, na oposição, o PT ele tinha condições de bancar um discurso muito mais radical à esquerda. E isso se confundia com o discurso do PSOL. Na prática, o discurso dos dois partidos ficou muito parecido, para não falar igual. Então, todas as forças de esquerda que faziam oposição ao PT antes, quando ele estava no governo, elas se acoplam ao PT na oposição ao Temer e depois ao Bolsonaro. Então, a gente teve o Temer terminou o mandato, teve a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, e aí esse casamento da esquerda, vamos dizer assim, supostamente mais radical com o Lula, foi praticamente inevitável. Só que tem uma questão. O lulismo, quando ele viu que ele ia assumir o governo de novo, ele se desradicalizou. A aliança com o Alckmin, o aceno dizendo que manteria o presidente e a autonomia do Banco Central antes da eleição e uma série de outros fatores indicaram que o Lula estava em busca de uma aliança com o mercado. E isso aconteceu, sem sombra de dúvidas. É só ver o posicionamento de certos intérpretes do mercado na mídia e na economia para ver, desde o primeiro turno, onde eles estavam. Esse apoio se traduziu agora na proposta do arcabouço fiscal, que parece um teto de gasto repaginado. E aí o que aconteceu com a esquerda? Bom, a esquerda que tinha rompido com o PT já foi para o apoio direto no primeiro turno de 2022. Outras forças chegaram depois e todas compõem a base do governo no Congresso hoje. E aí, com pouquíssimas exceções, votam juntas pelo arcabouço fiscal. E aí tem um ponto. Foram anos de oposição ao neoliberalismo, a ideia de que o Estado tem que ser reduzido, que a máquina tem que ser diminuída. Eles lutaram contra a PEC do fim do mundo e agora vão aceitar praticamente calados uma proposta de teto de gastos. Como todas as outras formas de austeridade, essa tem uma grande chance de dar errado. E quem se calar em relação a ela vai ser engolido pelo processo político. E isso envolve aquela galera que mudou rápido de opinião sobre o assunto para não confrontar o PT nessa parceria que só tem dado excelentes resultados para forças políticas não petistas. Em suma, onde está a esquerda? Ela está presa no calabouço construído pela Haddad, cuja chave está na mão do presidente Lula. Na hora que o castelo desmoronar, o calabouço também vai junto e toda a esquerda que está dentro dele. Com isso, eu já encerro assim meu primeiro vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam, deixem o sininho ativado e comentem o que acharam. E eu vou pedir também para que vão lá no meu canal, vou deixar aqui na descrição, e se inscrevam e comentem também nos vídeos lá que eu tenho feito e tudo mais. E aí um último recado. A esquerda ela não está percebendo um ponto central. Se ela aceitar esse discurso de austeridade do Lula e do Haddad, ela vai morrer. E aí não adianta chorar, não adianta falar em golpe, não adianta falar em fascismo, não adianta falar em extrema-direita. E aí ela vai estar assinando embaixo uma política que, no fim das contas, tem a mesma filosofia da política do Paulo Guedes. E depois não vai adiantar reclamar, ela vai ser dizimada eleitoralmente. E aí o que vai acontecer? Só Deus sabe. Grande abraço para todos, até semana que vem com outro assunto para a gente discutir. Até mais. Tchau.